Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Michele, de Biologia. Hoje nós vamos corrigir os exercícios do assunto de heredograma. Então, vamos corrigir a partir dos exercícios propostos, o exercício número 1, que diz assim: a doença de von Recklinghausen, transmitida através de herança monogênica, é um distúrbio do sistema nervoso caracterizado por manchas castanhas e tumores cutâneos fibromatosos. O heredograma representa 4 gerações de uma família e os indivíduos afetados pela doença estão representados pela cor escura. Então eu coloquei, esse heredograma aqui representado ali no quadro, tá? Então, que a gente pode observar nesse heredograma, né? Então, aqui, ó, essa primeira linha é justamente a primeira linhagem, por isso que lá está o número 1. A segunda linha é a segunda linhagem, a terceira linhagem e a quarta linhagem. Você observa que todas as linhagens, sem pular nenhuma, têm indivíduos afetados? Os afetados são esses que estão pintadinhos assim, ó, de preto, tá? Então, todos esses que estão pintadinhos de preto são os afetados, ou seja, têm a doença. E aqueles que não estão pintados são os que não têm a doença, são os normais, ok? Então, olha só, todas as linhagens A1, A2, A3 e A4, todas elas têm indivíduos com a doença. Isso é característica de uma doença do tipo quê? Dominante, porque em todas as gerações tem alguém afetado. Se fosse recessiva, pularia uma ou até mais de uma linhagem, tá? Então, aqui todas as linhagens estão com alguém doente. Outra observação que a gente pode fazer a respeito é justamente o quê? Que um dos pais é afetado. Então, você vê aqui, ó, os pais desses aqui, ó, que são esse casal aqui, ó, o pai, ele é afetado. Aí eles tiveram seus filhos, né? E aqui, ó, a filha dele também foi afetada, casou com esse homem aqui normal e teve 3 filhos. 2 dos filhos estão afetados e só esse aqui é que nasceu normal. Olha esse casal aqui, ó. Um filho aqui, ó, afetado, né? Casou com uma mulher normal, tiveram ali 3 filhos, onde um deles é afetado. Então você percebe aqui, ó, os pais, um pelo menos está afetado para ter um filho afetado. A mesma coisa aqui, ó, casou com essa mulher normal, então ele teve aqui, ó, 2 filhos afetados. Então você vê isso sempre acontecendo, tá? Então, ó, um dos pais é afetado, metade dos filhos basicamente também são afetados. Olha esse daqui, ó. Esse casal aqui teve 4 filhos. 2 deles são afetados. Olha esse casal aqui, ó. Teve 3 filhos, 2 foram afetados, né? Então você consegue perceber isso da linhagem e não pula a linhagem, né? Todos eles vão ter o quê? Alguém afetado. Tudo isso é característica de doença o quê? Autossômica. Por que autossômica? Porque é comum para os 2 sexos, tá? Tanto apresenta em homens como mulheres. Você consegue ver aqui, ó. Tem mulheres afetadas, tem homens afetados, tá? Então, os 2 sexos estão sendo afetados. Então, por isso é autossômica. E não pula linhagem, então significa que ela é o quê? Uma doença dominante. Então, das afirmações abaixo, qual é que está relacionada com esse heredograma? É a resposta número 1, a letra C, né? Que é uma doença, né? Essa herança que a gente observa no heredograma. É autossômica dominante, pois ocorre em todas as gerações e somente os afetados possuem filhos afetados, aparecendo tanto em homens quanto em mulheres, ok? Então a resposta da número 1 é a letra C. Agora vamos corrigir a questão número 2, tá? A simbologia técnica é uma das formas de comunicação usada pelo ser humano. Na representação simbólica da família a seguir, observa-se a presença de indivíduos normais para a visão e míopes.
Ao analisar o heredograma, conclui-se que miopia, sabemos que é uma doença recessiva, tá? Por quê? Porque eu olhando para esse heredograma, eu já consigo determinar, mesmo que eu não soubesse que ela é recessiva, mas só de olhar eu sei. Como que eu sei? Pais normais, não apresentando a doença, tendo um filho o quê? Afetado. Isso significa que essa doença em questão é recessiva, tá? Então, olha só, eu vou colocar azão ou azão-azinho sendo normal, tá? Então, os dominantes vão ser normais. E azinho, eu vou colocar ele como míope, né? Que é a miopia, é a dificuldade de enxergar de longe, que é o meu problema, né? Meu caso. Então, olha só, esse indivíduo aqui, se ele é normal, ele não está pintado, então significa que ele é o normal. Os que são pintados assim, ó, é que são os afetados, que têm a manifestação da doença. Então, se esse indivíduo aqui, ele é normal, então ele vai ser azão alguma coisa, tá? E a mulher dele aqui, ó, tá um tracinho só, então significa que eles são casados. A mulher dele também não está pintada, ou seja, ela é normal. Então ela vai ser azão alguma coisa. Mas se eles estão tendo aqui um filho e que tem a miopia, e míope é azinho, então eu já sei que esse daqui é azinho. Um azinho tem que vir da onde? Do pai, e o outro azinho tem que vir obrigatoriamente da mãe. Então eu sei que esse casal aqui, ele é azão-azinho, ou seja, eles são heterozigotos ou híbridos. Então aqui, ó, tiveram essa criança aqui míope. E esse irmão dele aqui, será que é homozigoto ou heterozigoto, né? Ele é normal, porque não está pintado, então ele é azão alguma coisa. Tem como eu saber se ele é homozigoto ou heterozigoto? Só de olhar assim? Porque olha só, o pai pode ter doado esse azão e a mãe também pode doar um azão, ou esse azão. Então ele poderia ficar azão? Poderia. Mas vamos supor que o pai doou esse azão e a mãe doou o azinho. Então ele poderia ser o quê? Azão-azinho. Como eu não tenho como afirmar se ele é azão ou azão-azinho, eu posso deixar assim mesmo, ó, azão alguma coisa, tá? Eu não tenho como afirmar, só sei que ele não apresenta a doença. Ele pode ser puro ou ele pode ser heterozigoto. Não tem como saber. Agora vamos olhar esse casal aqui, ó. Essa menina também é o quê? É filha desse casal, ó. E ela é normal, então ela é azão alguma coisa. Mas olha só, ela teve 2 filhos míopes. Então, esse rapaz ao qual ela casou também é normal. Então, ele é azão alguma coisa. Mas para ter 2 filhos míopes e miopia, a gente sabe que é azinho. Então, significa que essa mulher ela é azão e esse homem também é azão. Para que um azinho viesse para cá, esse outro azinho viesse para cá e formou o filho o quê? Azinho, tá? Então eu já sei que esse casal é heterozigoto e esses 2 filhos que eles tiveram é azinho porque eles estão o quê? Pintados no heredograma, tá? Então qual é a resposta aqui desse exercício? Olha só. Letra A, os casais 1 e 2, ó. 1 e 2, tem um númerozinho embaixo, né, da representação ali do heredograma. E 5 e 6, são híbridos? São, né? Olha só, eles são heterozigotos, que é a mesma coisa que híbrido. Então, a resposta já é a letra A, tá? As outras sentenças, se você conferir, vai estar tudo errado. Olha só, letra B. Os indivíduos do sexo masculino são heterozigotos? Ah, eu tenho um masculino aqui, ó, que é homozigoto recessivo. Então, não é. Os indivíduos do sexo feminino são recessivos? Não, ó, essa daqui é do sexo feminino e não é recessivo, né? O indivíduo número 5 é homozigoto dominante? Não, ele é dominante, mas ele é o quê?
heterozigoto. O casal 5-6, que é esse daqui, tem probabilidade nula de ter descendentes normais? Não, se eu juntar esse azão com esse azão aqui, eu vou ter indivíduo normal, ainda dominante. E se eu juntar esse azão com esse azinho, eu vou ter um azão-azinho que também é normal e heterozigoto. Então, eles têm a probabilidade nula de ter filhos normais? Não, não tem, tá? Então, a resposta da número 2 é a letra A, ok? Questão 3. Observando a genealogia abaixo e sabendo que os indivíduos marcados são albinos, quais deles são obrigatoriamente heterozigotos? Então, olha só, aqui já falou para mim que todos os indivíduos marcados, ou seja, os que estão pintados, são albinos. E albino é recessivo, então eu coloquei aqui como azinho, azinho. Então, esse aqui é azinho, azinho, esse é azinho, azinho, e esse aqui também é azinho, azinho, tá? Como é que eu comprovo isso? Olha só, pais normais tendo filho afetado. Isso é uma característica de herança recessiva. Outra coisa que eu posso observar nesse heredograma. Aqui, ó, a geração F1, geração F2 e geração F3. Na geração F2 não teve ninguém, ó, afetado. Então, pulou uma geração. Isso é característica de quê? De um heredograma mostrando uma doença que é recessiva, tá? E é autossômica porque tanto homem quanto mulher estão ali o quê? Com a doença. Se fosse exclusiva ou só de um determinado sexo, né? A doença herança por sexo, então ali você teria ou só homem ou só mulher. Mas nesse caso eu tenho aqui, ó, homem e mulher afetado, então eu sei que ela é uma doença o quê? Autossômica. Então vamos descobrir quais são os genótipos de cada um? Então olha só, esse daqui eu já sei que é azinho, azinho, esses três. Por quê? Porque ele está pintado e o programa falou que todos os que estão afetados são albinos. Então agora vamos ver quem não é. Todo mundo que está sem pintar, ele é o quê? Dominante. Então ele vai ser azão alguma coisa. Ou ele pode ser azão, azão, ou ele pode ser azão, azinho, tá? Esse daqui, por exemplo, ele é azão alguma coisa, certo? Esse casal tiveram 2 filhas, né? As duas são normais, então elas vão ter azão alguma coisa também, certo? Mas como a mãe delas é albina, então o pai doou o azão e a mãe doou para as filhas o quê? O azinho. Então eu sei que esse daqui é azão, azinho, e esse aqui também é azão, azinho. Então, eles são o quê? Heterozigotos. Esse pai aqui, ele poderia ser azão, azão? Poderia, que ele poderia ser azão, azão, doa o azão ou o outro azão. Mas ele poderia ser também azão, azinho? O que vocês acham? Se ele for azão, azinho, ele vai doar. Se ele doasse o azinho aqui, ó, para a filha, e a mãe só poderia doar o azinho, ele teria uma filha ali que fosse míope, que fosse doente, tá? Então, nesse caso aí, eu não tenho como afirmar o que ele é, então eu posso deixar desse jeito, tá? Mas a gente já viu que as filhas dele é o quê? Heterozigoto. De lado de cá agora, ó, esse daqui é normal, então ele é azão alguma coisa. E aqui, ó, os filhos desse casal são normais, então eles são azão alguma coisa também. Como o pai deles é albino, então ele só pode doar o quê? Azinho. Então esse daqui vai ser azão, azinho, porque o azão veio da mãe e o azinho veio do pai. E esse daqui também é azão, azinho, por quê? Esse azão veio da mãe e esse azinho só pode ter vindo de onde? Do pai, porque o pai só tem azinho para doar, tá? Então todos esses aqui, ó, da geração F2 é o quê? Híbrido, né? Ou heterozigoto. E esse daqui, ó, esse daqui ele é normal, né? Então ele é azão alguma coisa. E o irmão dele aqui, ó,
é albino, porque um Azinho veio da mãe e o outro Azinho aqui veio da onde? Do pai, e formou aqui essa criança albina. Nesse caso aqui, o Azão ou pode ter vindo da mãe ou pode ter vindo do pai, né? Assim também como os dois podem doar os seus Azão e formar um Azão, ou ele pode ganhar um Azão, um Azinho de cada um e ser heterozigoto. Então não tem como eu afirmar. Então deixa assim, Azão alguma coisa. Qual é a resposta então desse exercício? Ele está perguntando quais deles são obrigatoriamente, né, heterozigoto. Então, obrigatoriamente, quem vai ser? Todos os que são da F2, né? Que é, ó, esse indivíduo 1, 2, 3 e o 4, todos eles são heterozigotos. Então, a resposta aí, da número 3, é a letra E. Agora, vamos corrigir a questão número 4. A doença renal policística autossômica recessiva, conhecida em inglês pela sigla ARPKD, é uma rara enfermidade hereditária. Então, eu coloquei aqui, ó, a ARPKD, ela é autossômica recessiva, então eu chamei ela o quê? De Azinho. Então, o indivíduo desse heredograma que está pintado vai ser o doente. Então, eu já sei que ele é Azinho. Então, todos os outros indivíduos que não estão pintados, eles são o quê? Normais. Então, vão ser Azão alguma coisa, tá? Continuando aqui. Para desenvolver a enfermidade, uma criança deve herdar as duas cópias defeituosas dos genes que causa a RPKD. Quem tem apenas uma cópia do gene com problema não desenvolve a doença, embora possa transmiti-la a seus filhos, se seu parceiro também carregar uma mutação nesse mesmo gene. Considere o heredograma abaixo que mostra uma família na qual o indivíduo 5, que é esse daqui, né, nasceu com a RPKD. Então, olha só, se esse indivíduo aqui nasceu com a doença, um Azinho veio do pai e o outro Azinho veio da mãe obrigatoriamente. Então, eu já sei que o casal aqui em cima vai ser o quê? Azão, Azinho, tá? Então, eles possuem o gene defeituoso, mas não manifesta a doença dele. Ele é normal, mas ele pode transmitir para os seus descendentes? Pode, tanto que foi isso que aconteceu nesse indivíduo número 5 aqui, né? Os pais são normais, mas os dois são portadores do gene defeituoso, que é o Azinho, passou para o filho dele aqui, ó, que nasceu com a doença, ok? E aqui, ó, os irmãos dele aqui, ó, esse menino e essa menina, os dois são o quê? São normais. Tem como eu afirmar se ele é Azão ou Azinho? Não tem como afirmar, porque ele pode ganhar um Azão de um pai e ganhar o outro Azão aqui, ou um Azinho e ser heterozigoto. Então, como eu não sei, eu deixo assim, Azão alguma coisa. Aí aqui está perguntando, né, qual é a probabilidade, né, de ter uma criança, né? A probabilidade de um indivíduo 3, que é esse daqui, ser portador do gene. Então, para eu saber se ele é portador ou não, eu preciso fazer o cruzamento de quem? Dos pais dele, para eu saber essa probabilidade. Então, como é que vai ficar? Então, eu coloco aqui, ó, Azão Azinho com Azão Azinho. Então, faz lá, né, o quadrinho de Pinê. Coloca esse Azão aqui, o Azinho embaixo, esse Azão vem para cá e esse Azinho aqui do lado. Agora é só fazer o quê? A união. Então, olha só, Azão com Azão, Azão com Azinho, Azão com Azinho e Azinho com Azinho, tá? Então, qual é a probabilidade, né, desse número 3 aqui ser o quê? Portador, ou seja, ele ser Azinho. Qual é a probabilidade, né? Então, olha só, desse cruzamento dos pais, eu vou ter aqui, ó, dois indivíduos que são o quê? Heterozigoto, certo? Então, qual a resposta que você colocaria? A vontade de colocar que seja o quê?
2 sobre 4. Só que tem um detalhe. Ele perguntou a possibilidade de ser o quê? Portador. Se eu já sei que esse indivíduo aqui é o doente, então eu não conto com ele, tá? Ele já é doente, eu já sei que ele é doente, então eu não preciso contar com ele. Então vai ser 2 em 3 possibilidades. Então aqui a resposta não é 2/4, e sim o quê? 2 em 3 possibilidades. Então a resposta vai ser o quê? 2 sobre 3, né? Que é a letra B de bola, ok? Questão 5 agora. O heredograma apresentado mostra a distribuição de certa característica hereditária em uma família composta por 9 indivíduos, né? Estão todos numerados ali. Essa característica é determinada por um único par de genes com dominância completa. Os símbolos escuros representam indivíduos que apresentam a característica. Então agora, ó, os que estão marcados ali, né, é o que são o quê? Os que são os indivíduos, né, que apresentam a característica. E os claros são os que não a possuem, tá? Então eu sei que essa doença aí, ela é de caráter o quê? Dominante. Então quem vai ser azão ou azão-azinho serão os doentes. E quem é azinho vai ser o quê? Normal, né? Porque eu sei, porque aqui ó, não tá pulando a geração, né? E tem pais ali afetados tendo filho o quê? Normal. Então eu sei que é uma doença o quê? Dominante. Então agora, com base na análise da figura, está correto afirmar que são heterozigotos obrigatoriamente somente os indivíduos? Então a gente tem que achar o genótipo. Se eu já sei que os que não estão pintados é o que não possui a doença, então eles são o quê? Os recessivos. Então todo mundo que está branquinho ali vai ser o recessivo. Tá aqui, ó, azinho, 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 azinho. E aqui também, né? Azinho, azinho, ok? Então já sei que esses aí são os recessivos e azinho, azinho. Agora olha esse casal aqui, né? Para ele ter um filho azinho, azinho, então um azinho tem que ter vindo do pai e o outro tem que ter vindo da mãe, certo? Então eu sei que esse casal, e eles são afetados, e os afetados são dominantes, então eu sei que ele é azão, azinho, azão, azinho, ok? E agora esses aqui de baixo, né? Se ele tá pintado, então ele é azão alguma coisa. Ele pode ser azão, azão? Pode, ó, porque pode vir um azão da mãe e pode vir um azão do pai e ele ser azão, azão. Mas ele também pode ser o quê? Azão, azinho. Ele pode, de repente, receber o azão da mãe e o azinho do pai. Então, eu não tenho como afirmar. Então, ele é azão alguma coisa, tá? E esses aqui? Esses aqui, eles estão pintados. Então, eles são azão alguma coisa. Mas se tem uma criança aqui, da união desses dois, esse filho dele aqui é azinho, azinho, então eu sei que ele é azão, azinho, azão, azinho, porque um azinho veio da mãe e o outro azinho veio do pai, tá? Então agora eu já sei de todo mundo. E o problema está perguntando quem é obrigatoriamente o quê? Heterozigoto. Então quem é obrigatoriamente heterozigoto, né? É o número 1, o número 2, o 4 não tem como afirmar, então o número 6 e o número 7. Então esses aí eu tenho certeza que são o quê? Heterozigotos. Qual é a resposta? Então, a letra C, né? Que é o indivíduo 1, 2, 6, 7, né? Aqui está dizendo que 8, mas o 8 porque eu desenhei errado. O 8, no caso, ele é o pintadinho, ó. Esqueci de pintar aqui, tá? Então, ele não vai ser azão, azinho. Ele vai ser o quê?
vai ser Azão, Azinho. Um Azinho veio ali da mãe, que a mãe só pode doar Azinho, e o Azão veio aqui do pai. Então, esse indivíduo 8 aqui também é Azão, Azinho. É que eu tinha esquecido de pintar ele ali na hora que eu desenhei no quadro, ok? Então, a resposta é a letra C. Bom, agora vamos corrigir a questão número 6. O heredograma traz informações a respeito da hereditariedade de uma determinada característica fenotípica, indivíduos escuros condicionada por um par de alelos. Admitindo que o indivíduo 2,4, seja homozigoto, a probabilidade de nascimento de uma menina também homozigota e afetada por tal característica a partir do casamento de 2, 3 e 2, 4. Então, olha só, os indivíduos afetados, eles vão ser do tipo dominante, dominante homozigoto ou dominante heterozigoto. Como é que eu posso afirmar isso? Porque tem a regrinha do heredograma, onde eu tenho aqui, ó, pelo menos um dos pais afetados, ou no caso até os dois, ó, como é esse caso aqui, tá? Então aqui eu tenho um dos pais afetados e aqui eu tenho os dois pais afetados, tendo filhos também afetados. Ó, esse casal tem um filho afetado e esse casal também tem um filho afetado. Então eu sei que todo mundo que está marcado aqui vai ser o quê? Dominante, tá? O problema já me falou que esse indivíduo aqui, 2,4, ele é dominante e também vai ser o quê? Homozigoto. Então ele é Azão, Azão. Então todo mundo que não é pintado vai ser o quê? Azinho, Azinho, que é o recessivo. Então eu posso colocar Azinho, Azinho para todo mundo que não é pintado. E nesse caso aqui, ó, ele é Azão, Azinho, por quê? Tem filhos Azinho, Azinho, onde um Azinho veio do pai e o outro Azinho tem que vir obrigatoriamente da mãe. Então eu sei que esse indivíduo aqui é heterozigoto por causa dos filhos. Esse indivíduo aqui, ó, também esses dois são heterozigotos pelo mesmo motivo, ó, porque tem filho que recessivo, homozigoto, tá? Então um Azinho veio do pai e o outro Azinho veio da mãe. Esse daqui vai ser Azão, Azão, onde um Azão veio da mãe e o outro Azão veio do pai, e foi o que o problema me falou, que o indivíduo 2,4, ele é Azão, Azão, tá? E esse daqui, ele é pintado, então ele é Azão. Então esse Azão ele recebeu de quem? Da mãe dele. Então do pai dele só pode receber o quê? Azinho. Então ela é o quê? Azão, Azinho. Agora o problema está me perguntando a probabilidade do casal 2, 3 e 2, 4 terem uma menina homozigota e afetada. Então eu vou pegar o 2, 3, que é esse daqui, vou cruzar com o 2, 4, que é esse daqui. Então aqui, ó, Azão, Azinho com Azão, Azão. Então ficou Azão com Azão, tá? Aqui, Azão, Azão. Coloquei aqui, certo? Agora esse aqui, ó, Azão com Azinho e Azão com Azinho. Então, a probabilidade dessa menina aqui nascer, né, homozigota e afetada, aqui, ó, homozigota e afetada é de 50% ou 1,5%. Só que a gente não pode esquecer que ele determinou o quê? O sexo. Ele falou que é uma menina. Então, qual é que ficaria a probabilidade? Né? Então, a probabilidade vai ser igual a 1/2 dela ser homozigota e afetada. E, então, é a regra do produto, tá? Uma menina, que também é a chance de ser 1/2, né? Ou metade, ou vai nascer menino ou vai nascer menina. Então, é metade, 50%. Então, como é que ficaria aqui? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, a resposta para essa questão é de 1/4, ok? Então, qual é a letra que vocês vão marcar? Letra C. Como o vídeo já está ficando um pouquinho grande, eu vou parar por aqui e os próximos exercícios eu vou gravar em outro vídeo, tá? Então, ele vai ter parte 2
ou até mesmo parte 3, porque tem bastante exercício aqui, ok? Então, ó, vamos ficar por aqui até o exercício 6, mas vai ter outros vídeos gravando o restante da correção, tá? Então, enquanto isso, vocês já vão tentando fazer os outros, que aí quando sair o vídeo da correção, vocês acompanham, ok? Qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem e até o próximo vídeo. Tchauzinho!